Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Notas e Novidades. É que tem o objetivo de conectar pessoas e contar histórias, histórias incríveis. E hoje temos mais uma história maravilhosa, uma história incrível. E temos novidades aqui no Notas e Novidades. Se você quiser contar a sua história ou contar a história de alguém, mandar um contato de alguém que você acha que tem uma história maravilhosa, você pode fazer sim. Manda lá, escreve lá no YouTube mesmo, no Instagram do Notas e Novidades, passa teu contato e a gente vai entrar em contato para que você conte essa história. Então, veja como é possível você estar aqui no nosso estúdio contando a sua história, gente, tá bom? E aqui a gente conta histórias de pessoas incríveis que realmente têm algo para acrescentar na vida e motivar a gente também, não é? Hoje, em nossos estúdios, nós recebemos alguém incrível aqui que tem uma história também que vocês vão adorar. Não esqueçam, compartilhem com seus amigos, familiares, tá? Porque a história é maravilhosa, gente. Com vocês aqui, a nossa advogada incrível aqui, a advogada Marion Salvati. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Wanda. Uma alegria para mim estar aqui hoje Ah, com esse convite maravilhoso e compartilhar um pouquinho, né, da nossa vida, das nossas sim. escolhas, de como tudo isso se conecta e nos torna mulheres profissionais na nossa cidade de Cascavel. Eu sou nascida aqui, então eu tenho muita alegria em participar das coisas locais. Já fiz também alguns trabalhos fora daqui, mas estar em Cascavel e compartilhar com pessoas da nossa gente é o que me dá muito mais Que satisfação. incrível. Você então nasceu em Cascavel, Sim. estudou em Cascavel, Sim, se sou uma, formou aqui. sou uma filha cascavelense. Me formei aqui na Univel. Eu tenho 23 anos de carreira já. Sou da segunda turma da Univel. Fiz minha pós-graduação, a primeira delas, lá na Escola da Magistratura. E de lá para cá fui construindo essa carreira tão bonita no direito, que eu interliguei também com a maternidade. Tenho 2 filhos, o Cauê e o Theo, de 19 e 17 anos. E a gente vai aproveitando, né, tudo que a vida nos dá de bom para poder compartilhar um pouco daquilo que acontece e as nossas histórias. E eu gosto muito de contar histórias porque quando eu li Hannah Arendt, ela é uma filósofa judia e ela ficou num campo de concentração e ela escreveu assim: toda dor pode ser suportada se a respeito dela se puder contar uma história. Eu também venho de uma história de dores, fiz o meu próprio divórcio e hoje estou aqui para contar também um pouquinho como foi isso. E vai contar tudinho para nós aqui. Vou sim. Marion, você é mediadora do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça e advogada colaborativa. Também vai contar para a gente Sim. tudo isso. Mas antes de você contar essa história, eu quero saber como que você foi para o direito, como foi essa escolha por ser advogada. Teve alguma influência familiar? Sim. O meu pai, nunca ele nos disse o que a gente deveria fazer da vida, nem a minha mãe. A minha mãe vem de uma família de italianos, ela tinha 14 irmãos, então eu acho que a minha avó já devia ter um talento para mediar, porque com tantos filhos ela deveria, né, ter esse jogo de cintura. Então eu acho assim que a mediação na minha vida, ela veio, e o direito, por uma questão assim de ser alguém muito determinada. E eu prestei vestibular para 5 cursos diferentes quando eu fui fazer faculdade. Eu não sabia o que eu gostaria. Eu não fui aquela adolescente que tinha certeza do que ela queria na vida. Mas eu tenho uma lembrança muito, muito linda da minha infância. A gente tinha uma lavanderia grande em casa e eu me lembro que eu pegava uma cadeira giratória, colocava uma mesa e eu imaginava atrás de mim uma estante cheia de livros. E ali eu brincava de escritório. E eu sempre fui uma menina que brinquei muito sozinha. Os meus irmãos eram mais velhos, eu sou a caçula de 4 filhos. E eu brincava de escritório, eu adorava, então eu comecei a ler. Eu tinha 6 anos, eu li a Bíblia todinha. Eu não era alfabetizada, meus pais me levavam para a igreja e me davam a Bíblia para ler. Então, a linguagem que eu aprendi com as palavras que estavam na Bíblia, eu acho que elas me ajudaram muito no direito. E eu fui crescendo e fui gostando, e sempre fui uma pessoa que tinha assim muita o ser humano sempre foi alguém que me importou, e parece que eu estava sempre defendendo alguém ou alguma coisa,
E eu me lembro uma vez que eu bati num menino que tinha brigado com outro, assim, era meio molecona na escola. Até eu estudava aqui perto do teu estúdio quando eu era criança. E aí eu tinha essa coisa da justiça. Porque a justiça, Wanda, a justiça é dar a cada um o que é seu. E quando você tem isso no seu coração e você escolhe uma profissão que você vai poder ajudar as pessoas a terem a justiça, isso te dá muita alegria, muito prazer. Então, o direito ele caiu na minha vida assim como algo muito especial. E o meu pai sonhava em ser advogado, mas ele nunca nos influenciou. Então, eu tenho um irmão mais velho que é advogado e eu também acabei sendo advogada. E eu não sei fazer outra coisa. Que bacana, e você sempre falou muito bem, assim? Não, eu acho que assim, nem acho que eu fale tão bem. Acho que você vai desenvolvendo as suas expertises, suas potencialidades enquanto ser humano. E o estudo. Eu acho que uma mulher que se dedica, mesmo estando mãe, sempre está lendo, ela tem um tempo para ela mesma, ela procura se aculturar de algum jeito. Quando a gente adultece, você pode fazer suas próprias escolhas. Até a adolescência, às vezes, os pais escolhem por nós. Mas depois que você adultece, você começa a escolher e você vê aquilo que você gosta. E eu me descobri também, depois do meu divórcio, alguém que tinha um pouco mais de potencial para poder me comunicar, para poder passar. E quando eu começo a estudar a CNV, a comunicação não violenta, isso fez todo sentido na minha vida. E eu escolhi que a comunicação ela iria ser um estilo de vida para mim. Tá, e você iniciou esse trabalho de mediadora, né? Antes do seu divórcio ou depois do seu divórcio? Foi depois. Essa história ela é bem curiosa porque eu sempre fui uma advogada consensualista. Eu sempre primei nas minhas relações de trabalho profissionais incentivar o meu cliente, incentivar as partes a fazer acordos. Por quê? Porque quando você vai para o judiciário, Wanda, você normalmente está judicializando uma emoção que você não conseguiu resolver, especialmente na minha área. Eu me especializei na área do direito de família, no direito civil, já fiz inúmeros divórcios, como disse, fiz o meu divórcio também. Então, a mediação ela é algo que você meio que nasce mediador, sabe? Você não tem como apenas desenvolver as técnicas da mediação, da conciliação, da comunicação não violenta, se você já, pela sua própria vida, pelo seu estilo de vida, você não ser uma pessoa já que gosta de pacificar. Porque a paz ela é difícil da gente conseguir e mais difícil ainda de manter. Então, nessas relações familiares, nas relações interpessoais, conjugais, nas relações de trabalho, a gente precisa estar muito afiado a pensar, eu posso agir de determinadas maneiras, mas eu posso fazer tudo de forma pacífica. Eu não preciso propagar o conflito. Porque conflitos nós temos em qualquer área, certo? Quantas pessoas você entrevista aqui? Cada um na sua área, o dono de um restaurante vai ter conflito entre funcionários, alguém lá numa família vai ter conflito. Então, o conflito ele está presente na nossa vida o tempo todo. E quando você consegue entender que você pode lidar com os problemas e com os conflitos de uma maneira melhor e pacífica, isso melhora a tua saúde emocional, mental e física. Marion, você falou que fez o próprio divórcio. Fiz. Né? Como foi fazer o próprio divórcio? Pelas questões até emocionais mesmo, né? Porque você está diretamente envolvida nesse processo. Conta pra gente essa história. O meu divórcio foi algo assim muito tumultuado, porque eu vivi uma relação de 23 anos e quando acontece uma ruptura tão significativa como foi a minha, que em 5 meses acabou aquela vida, você precisa enlutar alguém que está vivo. Diferente de você enlutar alguém que se foi, morreu e deixou saudades. Então, os meus filhos eram bem pequenos, tinham pré-adolescentes, 11 anos e 13 anos. A gente morava lá em Curitiba, pelo trabalho do pai deles. E eu tive que mudar de cidade de uma hora para outra. Foi uma coisa muito ruim, traumática. Então, assim, tecnicamente, eu não recomendo a nenhum colega, a ninguém que faça o seu próprio divórcio. Porque nós, advogados, podemos atuar em causa própria. E quando eu fiz o meu divórcio, eu estava realmente muito abalada, muito ferida por toda a situação. Eu saí de casa com os meninos, nunca mais voltei. Pedi para o pai deles entregar a mudança aqui. Então, assim, durante muitos anos, a gente sempre se deu bem como casal. Mas veio o divórcio e nós começamos, assim, um enfrentamento mesmo.
sabe, ataques psicológicos. Eu tive uma medida protetiva. Hoje está tudo bem. Mas foram histórias, né, que permearam ali a minha situação no momento e foi muito doloroso. Só que foi a partir disso que eu consegui virar uma chave na minha vida. E aí entrou a mediação. Ali foi algo espetacular que eu fiz o meu curso no Tribunal de Justiça do Paraná. Fui voluntária ali 2 anos no Sejusc, que é o Centro Judiciário de Conciliação que a gente tem na cidade. E apesar do meu antigo esposo querer se separar, ele nunca deu entrada no processo. Ele não dava entrada. Então eu falei, por favor, entre com o processo. Se você tinha escolhido isso, precisamos resolver. E ele falou, não, eu não vou entrar. Se você quiser entrar, você entra e faça o nosso divórcio. Eu falei, não, eu não vou fazer o seu divórcio, posso fazer o meu. E aí ele contratou um advogado e eu tive que entrar litigiosamente, o que é muito doloroso. Por isso que eu luto tanto para que os meus clientes, para que as pessoas, elas não enfrentem processos de ordem emocional na justiça, porque isso causa muito sofrimento, muito desgastante. Primeiro, a questão também econômica, financeira, no que envolve partilha de bens, o sofrimento que traz para os filhos, né? E a mulher também, ela sempre fica um pouco mais vulnerável, né? A depender da situação. Eu dependia dele também economicamente, eu nunca deixei de trabalhar. Eu sempre conjuguei a maternidade com a minha profissão, mas eu não tinha os mesmos recursos do que ele, que era o provedor da casa. Então, o que eu vejo hoje é esse enfrentamento, Vânia, que as mulheres... Wanda, desculpe. Esse enfrentamento que as mulheres têm que ter de ficar em relações abusivas ou desgastantes porque elas dependem economicamente do parceiro. Então, isso eu acho que o meu trabalho ele traz muito bem nesse encorajamento, porque eu também tive que recomeçar na minha carreira. Eu cheguei aqui em Cascavel e comecei a advogar do zero. Lá em Curitiba eu estava numa situação, cuidava dos filhos. Antes de eu mudar para Curitiba, eu era Marion Salvati, as pessoas me conheciam, eu tinha um escritório. Aí eu vou embora para alavancar a carreira do pai dos meus filhos e quando eu volto eu tive que recomeçar. Então, a vida de uma mulher, ela é feita de recomeços, sempre, quando você enfrenta um processo de divórcio. E a mediação, ela veio para me ajudar a entender tudo isso. Só que em 2018, quando eu estava terminando a minha formação na advocacia colaborativa, eu mal sabia que eu ia usar tudo aquilo que eu tinha aprendido para o meu próprio divórcio. E a advocacia colaborativa é uma coisa muito linda, que depois também eu quero comentar com você um pouco como que ela pode ajudar essas famílias. É um método autocompositivo de resolução de conflitos, bem novo no Brasil, bem recente. Até a gente tem um projeto de lei aprovado que está tornando isso lei, para que, junto com os métodos que já estão na resolução 125 do CNJ, ele seja também considerado um método. Porque a gente tem quais métodos de resolver conflitos? A gente tem a mediação, a conciliação, a gente tem a justiça restaurativa, as práticas colaborativas que vêm agora também. Então, são várias formas de desafogar o judiciário. Isso que eu ia perguntar mesmo, se a mediação é uma forma de desafogar o judiciário. Isso. E é uma forma também, né? Sim, como eu disse, as pessoas elas vão judicializar uma emoção não resolvida. Porque, como eu estudo psicanálise, eu sempre penso assim, você não precisa reprimir o que você sente. As suas emoções, aquele seu momento. As pessoas falam, não chora, não tem raiva. A nossa sociedade é criada assim, né? Não chora, homem não chora. E a gente tem que pensar ao contrário. Quanto mais você consegue viver de forma livre as suas emoções, você consegue lidar com isso. E quando você lida com as suas emoções, você consegue resolver melhor a sua vida e as coisas que a permeiam. Então, você vai tentar ter diálogo e conversa com aquela pessoa através de uma assessoria especializada, e depois a gente fala um pouco também, né, desse meu trabalho, e você não fica com aquilo. Porque o que ficar ruminando no seu coração, no seu peito, você vai levar para a justiça. É o que eu vejo, leva a raiva, o ódio, às vezes acontece uma traição. Então você vai levar aquele orgulho, aquela situação da mágoa mesmo. O que é a mágoa? É uma má água que fica ali. Cria um limo. É uma dor. Uma dor né? sem fim. Né? E todo o processo, Wanda, de divórcio, ele causa dor. Causa. Porque é um luto, como eu disse. Você precisa ressignificar toda aquela história que você viveu com aquela pessoa. Você precisa entender que aquele momento da sua vida e aquilo que você está passando, ele vai trazer algum aprendizado para você.
Só que tem muitas pessoas que lutam isso por muito tempo. Até chegar no aprendizado, É. Tem muito Isso. sofrimento aí, né, Marion? Tem muito sofrimento. Muito sofrimento. Muito. E os divórcios, você atua mais como mediadora nas causas de família, de divórcios mesmo, né? Isso. O direito de família ele é uma área muito, muito aberta, porque das áreas do direito é aquela que mais lida com a nossa emoção. Então, nesses conflitos familiares e que envolvem também a guarda dos filhos, pensão alimentícia, vamos dizer também no direito empresarial, uma sociedade que pertence para uma família. Sim. Às vezes os sócios, né, a empresa está indo bem, mas tem alguma desavença entre os irmãos, entre os sócios. A gente não sabe, né? É uma extensão imensa que o direito alcança. O direito ele está no nosso dia a dia. Em todo o tempo. Se você atravessar a rua e ter um acidente, Todo ali está o tempo. direito. Se você está aqui hoje fazendo um podcast, contratando alguém para auxiliar, você tem o direito. Então, eu amo o direito. Ele é uma ciência social que ele está na nossa realidade, e quando eu conjugo ele com a psicanálise, ficou mais bonito ainda. Então, falar depois da psicanálise. eu vou falar depois, porque é uma coisa que eu também me apaixonei, assim como o direito. Exato. E Marion, por exemplo, no divórcio, né? Como que são as questões, assim? As mulheres sempre são as abandonadas, as traídas, as com situações assim de vulnerabilidade mesmo? Sim. Como que você vê na tua experiência, a prática, né? Hoje eu posso dizer, depois de tantos anos de estudo e com tantas coisas que a gente, né, enfrentou, eu também falando de mim mesma e com toda a legislação que a gente tem atualmente, a última coisa que foi muito importante que o CNJ publicou foi o protocolo para a igualdade dos gêneros no critério de fixação dessa pensão alimentícia. Por quê? Uma coisa que eu acho legal as pessoas saberem, e talvez elas não entendam, principalmente as mulheres, é que existe um trabalho invisível que a mulher faz dentro do lar. E a economia do cuidado. Então, esse protocolo do CNJ, ele trata exatamente desses temas que a sociedade não valoriza. Então, a mulher que passou ali anos se dedicando para a criação dos filhos, enquanto aquele marido estava lá batalhando pelo sustento, era o provedor, foi exatamente o que aconteceu na minha própria vida. Então, eu fiquei na retaguarda, eu nunca deixei de trabalhar, mas eu me profissionalizei, só que a provisão vinha dele. E essa economia de todo o cuidado que eu tive com esses filhos durante esses 18 anos, o meu está com 19, mas quando eu me divorciei ali, eles estavam na pré-adolescência. Então, toda essa economia e esse trabalho invisível da mulher, porque ela acumula o cuidado com a casa, às vezes ela trabalha fora, né, Wanda? Você está aqui, tem outras 1000 atividades. A mulher, ela é multitarefas, ela é multifuncional, então a gente acaba numa sobrecarga e isso adoece as mulheres. E por isso que eu vejo assim, o tanto que é importante hoje, nessa situação que coloca a mulher numa vulnerabilidade social, porque ela deixa de ter renda. A partir do momento que você tem que ter o cuidado com os filhos, você fica sem renda. O teu tempo de estar trabalhando, você está tendo que ter aquele cuidado. Por isso que chama economia do cuidado e o trabalho invisível. Que tem muitos homens, até pelo machismo que a gente vê muito hoje em dia e do patriarcado, a gente vê os homens dizendo, mas ela não faz nada. Isso me fere, porque no meu escritório, inúmeras vezes, e eu atendo pessoas de todas as faixas etárias, casamentos de todas as épocas e datas, e que se dissolvem, que terminam, e os homens falam, mas ela não faz nada, ela só ficava em casa. Só ficava em casa. E o autocuidado dessa mulher aí, ele tem alguma coisa a ver também com esses divórcios? Porque a mulher, ela fica em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, Isso, porque a atividade da casa, ela é árdua. Ela é árdua, Ela é desgastante. Árdua, é desgastante. Sim. E ela, às vezes, não consegue cuidar dela mesma, né, Não Wanda? consegue cuidar dela mesma. Eu digo para você, sem vergonha alguma, eu hoje me sinto muito mais mulher, mais bonita depois do divórcio. Porque enquanto eu estava casada, eu me sentia sobrecarregada, cansada. Ele viajava muito, então ele não me dava o apoio necessário. Quando ele chegava em casa, a família se movimentava para receber aquele pai. E tinha que ser tudo ao contrário. Aquele pai que chegasse deveria acolher aquela família. Então, quando eu também olho para os meus erros enquanto mulher, mãe, enquanto uma pessoa que não tinha a ferramenta psíquica que eu tenho hoje para olhar para toda aquela situação, eu penso, algumas coisas eu falhei.
mas eu ainda falhei por ter feito muito. Acho que é isso que é o bacana de olhar para hoje, para minha consciência e pensar, eu falhei, mas eu falhei por ter feito demais. Como muitas mulheres que choram lá no escritório e vão me contar a história delas, e elas têm essa mesma sensação. Eu fiz tudo e ainda às vezes fui traída. Ou eu fiz tudo e ele fez isso comigo, agora ele não quer me pagar uma pensão. Eu não recebi pensão. E eu dediquei anos da minha vida à relação, ao casamento, aos filhos, e eu fiquei sem pensão nenhuma. Eu tive que recomeçar do zero. Mas não só isso, você se dedicou a cuidar da casa, a cuidar dos filhos, mas a também a ficar ali ajudando para que ele crescesse, o marido crescesse. Fiz o meu papel, seu papel da esposa, né? Porque hoje a gente é muito massacrada. Tem todas as questões sociais que eu não vou entrar aqui no mérito, mas eu tenho hoje a minha consciência tranquila, sabe, Wanda? E depois disso eu também fiz um resgate com a Marion mesma. Eu voltei para mim e eu decidi que eu não iria me relacionar com uma pessoa tão cedo. Eu tinha que ter a minha própria identidade resgatada como mulher, como profissional, retomar minha carreira. E hoje eu vivo tão feliz. E hoje está tão difícil também você se relacionar por conta do que a internet está trazendo, por conta da volatilidade que os relacionamentos estão causando, estão tendo, a liquidez, como diz o Zygmunt Bauman, que ele escreve, né, da liquidez que está esse relacionamento hoje, conjugal, homem e mulher, dessa coisa da conquista. Ninguém mais tem vontade de fazer nada. As pessoas elas querem ficar ali na rede social, elas querem alimentar o ego delas, a confirmação de que você está sendo visto, porque hoje a gente virou uma imagem. E aí você faz o que com tudo isso, né? Você vê como todo esse mecanismo, ele acaba, de certo modo, atrapalhando as relações. E como eu lido muito com as relações familiares e conjugais, hoje o celular, ele é o maior motivador dos divórcios. Nossa, eu acho que o celular... Está muito triste isso, sabe? Está muito triste isso. Ele está acabando com todos os tipos de relacionamentos. Porque você aproximou quem está longe e afastou quem está perto. Afastou completamente quem está perto. Você está aqui, você está todos sentados. Tem visita, está todo mundo sentado. Está todo mundo ali. Entra num restaurante, né? Eu tive a oportunidade de conhecer alguns países e eu me lembro numa livraria que eu entrei, que eu gosto muito de livraria e café, e quando eu viajo eu gosto de investir nessas coisas. E então a gente entrava e tinha que deixar o celular no lugar. Era para fazer uma interação com o ambiente, com as pessoas que estavam ali, e você não ia conectar, né, virtualmente com ninguém. Precisaria disso, gente. Precisaria. Né? Você vê a que ponto chegamos, não? A que ponto chegamos. Mas a nossa sociedade, né, caminha, e nós somos agora a cobaia. O que vem no futuro. O que virá no futuro. Nós somos as vítimas hoje dessa tecnologia tão imensa, tão grande. E eu acho que a tecnologia também é maravilhosa. A gente não pode tirar. Se não fosse a tecnologia, nós não estaríamos aqui hoje também, dúvida. Né? Mas eu fico assim... muito, muito comovida com o que tem acontecido nas famílias, sabe, na sociedade. Está afastando. Né? E o trabalho da gente é um trabalho muito árduo, porque o meu atendimento humanizado, ele preconiza esse acolhimento com essa pessoa. Seja homem ou mulher, eu já advoguei para vários homens também, eles chegam em frangalhos no escritório. A mulher, ela tem uma tendência de sofrer tudo naquele momento. E o homem, ele dá uma ignorada nisso. Mas depois o homem cai. Lá na frente ele cai. Ele está segurando. Ele se segura porque ele tem que dar conta daquilo ali. Porque ele é o homem, ele tem que segurar, ele pode chorar. Isso. E ele foi ensinado, né? Pela nossa cultura ocidental, machista. A nossa cidade aqui tem muita influência também do povo italiano, que é o meu povo, que eu amo. Mas essa coisa do homem, ele não pode manifestar nenhuma emoção. Eu tenho 2 filhos homens. E eu me lembro que na criação deles eu dizia, filho, chora. Pode chorar. E nós choramos muito no divórcio. Nós chorávamos muito, nós 3. E também uma dica que eu quero dar para ter um cuidado de não fazer o seu filho seu amigo num processo de divórcio. O seu filho não é seu amigo, não é seu confidente. O seu filho é alguém que está fazendo parte daquilo. Então, procura ajuda especializada, procura um psicanalista, faça análise, vai no psicólogo, mas não usa o seu filho como, sabe, um canal que você vai colocar suas emoções. Ele não é para isso. E eu fiz um pouco isso e me arrependi. Muito sofrimento. Muito sofrimento. Mas, como eu disse, eu não tinha aquela ferramenta. Sim, com certeza. Né, que eu tenho hoje para ter todo o entendimento.
Mas, enfim, as coisas passam, né? Nós vamos falar mais sobre isso à frente. Vamos. Aí. Mas vamos saber um pouquinho mais sobre a mediação mesmo. Sim. Assim. Quais as características de uma pessoa para ser mediadora? Porque, na verdade, não é nenhum curso técnico, uma coisa assim, que vai fazer ele ser o mediador. Tem que ter um dom para isso, não tem? Eu concordo com você, é uma excelente pergunta. Porque para você ser mediador, como eu mencionei, acho que você nasce meio mediador, pacificador. E também, né, Wanda, vai depender da tua criação familiar. Tem famílias que, às vezes, tiveram muitas situações de violência e você acaba crescendo uma pessoa um pouco agressiva e depois você chega na vida adulta, você vai começar a entender os seus problemas. Mas o mediador, naturalmente, ele tem que gostar de gente. Ele tem que ter uma escuta ativa. Ele tem que ter um ouvido aberto para que ele não julgue a pessoa. O mediador, ele é alguém que afaga a tua dor, mas ele não pode ser parcial. Ele tem que ser imparcial. Então, o mediador, enquanto profissional do direito, que a gente tem uma formação, tem que fazer um curso. Eu fiz a minha formação pelo CNJ, através do Tribunal de Justiça, e aí a gente ficava ali de voluntário no Centro Judiciário do Sejusc. Então, a gente faz uma formação técnica, é um curso. E se você não tem realmente, como você disse, o dom, você não consegue entrar nisso para ser mediador, né? E não precisa necessariamente o mediador ser formado em direito, mas ele tem que ter uma graduação. É o que o tribunal exige. E aí, hoje, também com a internet, se disseminaram vários cursos já de mediadores pelo país, até fora também. Então, você faz um curso, você se reveste daquelas técnicas e você pode atuar. Agora, na advocacia, a gente também tem alguns limites, porque eu posso estar aqui usando de técnicas da mediação no meu escritório extrajudicial, como eu faço. Mas eu não posso estar mediando, apenas usando das técnicas. Eu tenho que atuar como advogada, certo? Então, a gente também tem que ter esse cuidado. E as práticas colaborativas, elas têm um outro processo, tem um pouquinho diferente. Posso contar para você? Pode falar das tá. práticas. Então, quando eu estava lá em Curitiba em 2018, eu fiz essa formação e eu fiz pelo Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. Os americanos já usam essa técnica desde 1990. O Brasil que está sempre, né, um pouco atrás. E um advogado americano, ele viu que não queria mais essa coisa do conflito, essa coisa da guerra. E ele pensou, eu preciso achar um jeito diferente de resolver esses conflitos. Então, o STU, como a gente chama, ele cria esse método das práticas colaborativas e coloca esse casal no protagonismo do seu próprio divórcio. E isso veio para o Brasil há alguns anos e quando eu fiz a minha formação em 18, havia 6, 7 anos que estava isso só no Brasil. E eu fui a primeira advogada colaborativa do interior, aqui do Paraná. Não tinha ninguém com essa formação. Então, eu fiz em Curitiba, trouxe para cá essa ideia. Várias colegas minhas da OAB também compraram a ideia e se formaram advogadas colaborativas da nossa comissão, que eu quero falar também um pouquinho depois. E aí nós começamos também esse trabalho de colocar as práticas colaborativas como essa forma de resolver conflitos, usando dessas técnicas. Então, junto com a mediação, você precisa estar ali para escutar o que aquela pessoa tem a dizer e ajudar essas pessoas a se ouvirem. Por que os relacionamentos terminam, Wanda? Porque os casais não se ouvem. Eles não sabem conversar. Comunicação. A comunicação. Então, quando a comunicação ela é ausente, inexistente, ruída, é uma comunicação que é ineficiente, ela não acontece, os casamentos eles tendem a terminar. Porque você pode falar de 1000 assuntos, mas você não fala do casal, você não conversa com o teu parceiro. Eu vejo muito isso na minha prática advocatícia, que as pessoas não conversam. Então, elas mesmas não se mediam numa relação. Acontece um conflito, eles preferem virar a cara, se emburrar, do que conversar. Então, o que essas práticas trazem? As práticas colaborativas, a mediação, a conciliação, a justiça restaurativa, elas são idealizadoras do quê? Do diálogo. Porque se você não põe na mesa, não conversa, as coisas não acontecem. Então, os americanos, eles falam, né? O kitchen on table. Você coloca a mesa. Aonde que acontece a melhor parte de uma família quando ela está reunida? É na mesa. É na mesa da cozinha. Então, é isso que a gente traz para essas práticas e para esse jeito de advogar e de fazer pacificação,
quando você põe tudo na mesa. Mas, Marion, veja você, coloca tudo na mesa, tudo bem, você vai para uma autocomposição, você vai para uma conversa, um diálogo com o casal, mas se o casal não está conversando em casa, por exemplo, porque é dolorido você colocar na mesa, às vezes nenhum dos dois quer ouvir. Quando chega num determinado ponto, não, porque você, né, É verdade, não você consegue tem razão. compor. Então o nosso trabalho ele vem para Vai facilitar. acontecer, e vai acontecer, isso lá acontece. O que acontece? Como eu já tive N experiências, tem casais que não são mediáveis. Tem pessoas que não são mediáveis. Por mais que você traga e explique para elas, desculpe, que tem um jeito diferente de você resolver aquele problema sem levar para o judiciário, as pessoas às vezes elas resistem. Por quê? Porque elas estão acostumadas a terceirizar os problemas. Então eu deixo na mão do juiz. É muito mais fácil. Eu não preciso me posicionar, eu não preciso queimar neurônio, queimar emoção, ficar ali deglutindo em cima daquele problema, me expor. Né? Eu contrato um advogado bélico, porque daí tem que ser o bélico que vai levar isso adiante, né? E pacificar. O bélico, sabe? O bélico, ele é o da guerra, né? O bélico, ele quer, ele quer colocar isso pro litígio. Ele não quer pacificar, porque, Wanda, é muito mais fácil entrar com uma ação do que eu resolver aquele conflito. Mas é desgastante. E o judiciário entrega o quê pra gente? Uma sentença. O judiciário, por melhor que possa tentar ser, porque o judiciário também é um poder que está em desenvolvimento, e a gente vê que essa sobrecarga ela pesa demais, e a justiça está sem qualidade hoje. Nós temos decisões completamente equivocadas. Os juízes, assessores, eles não conseguem ler tudo que você escreve, e na maioria das vezes isso acaba você tendo que recorrer. Então, você tirando da justiça e dando o protagonismo para aquelas pessoas, você resolve um conflito. Claro. Porque senão você só tem uma sentença. E na maioria das vezes, essa sentença ela será ruim para uma das partes ou para as duas. Sem dúvida. Concorda? Concordo, total. Não tem ninguém melhor para resolver sobre a sua vida do que você mesmo. Exatamente isso. Por isso que a gente trata. A nossa comissão da OAB, Comissão de Métodos Adequados para Tratamento e Resolução de Conflitos. Eu fui uma das fundadoras dela em 2018, e nós temos uma equipe maravilhosa, com a presidência da doutora Mária Jurumenha, o Fernando Duarte como tesoureiro, a Márcia como secretária, Márcia Tondo, minha colega também lá do escritório. E nós estamos ali numa equipe, sabe, fazendo esse trabalho que é vanguarda, é de formiga. Nós temos, assim, um amor muito grande por esse tema, da mediação, da escuta. Então, você ajudar as pessoas a resolverem conflitos dá muito mais trabalho do que você simplesmente ajuizar uma ação. Então, é isso que a gente tem pregado, é isso que a gente tem disseminado junto à sociedade, aos próprios advogados. A gente faz eventos. Depois eu quero falar também do evento que nós vamos ter em maio. E dá muito trabalho isso tudo. Mas ele ajuda, ele adianta. É a melhor forma. Melhor forma. O diálogo, levar o diálogo, tentar uma composição aí. Pensa assim, ó, você não vai ser um melhor pai, uma melhor mãe se você tiver de bem com o teu ex-cônjuge? Tem dúvida, Maria. Não é? Tem dúvida. Porque daí você trata essa relação parental como algo natural. Não fica aquelas picuinhas que estavam acontecendo durante a relação ou que fizeram terminar ali o casamento. Você consegue dissolver um pouco isso na mesa. E aí você faz essas sessões, né, entre o casal, como advogado, orienta. Então, lá no escritório a gente, né, tem muitas frentes de trabalho. E às vezes a gente vê que não tem jeito. Porque a outra parte não quer escutar. Não quer escutar. Não quer ser mediada. Então, tá tudo bem, é um direito que ela tem também. A gente tem que ir para outro caminho daí. Quais são os maiores problemas, os maiores conflitos de um casal, assim, tua experiência, assim, o que gera um conflito num casal? É a parte financeira, é a parte de distribuição de tarefas, é o quê? Isso, eu acho que é uma soma de coisas. Eu acho que a criação de cada um, quando você chega para um casamento, você vem com a tua mala. E a outra pessoa vem com a dela também. Aí vocês abrem a mala, eu gosto de metáfora, e você tem que colocar todas aquelas roupas naquele guarda-roupa. E às vezes tem uma roupa lá que é de um tamanho maior que não vai caber. Você vai precisar ajustar. Então, um casamento, uma relação, ela é feita de ajustes. Às vezes de renúncias, é feito de você também entender a individualidade do outro, a singularidade daquele sujeito.
Porque o que, que eu percebo, assim, muitas mulheres na sobrecarga, como eu citei no começo, as mulheres estão extremamente, assim, elas querem ser mãe, só que às vezes elas não se preparam para conjugar essa maternidade e abrir mão das suas carreiras. Porque isso é muito fato. Eu não vejo como uma mulher ser, assim, muito bem-sucedida na sua carreira se ela não tiver que abrir mão de alguma coisa. E às vezes ela abre mão da própria maternidade. O maternar não é para todas. E os conflitos que mais acontecem, eu acho que é porque o homem, a depender da criação que ele teve também, eu não vou colocar todo mundo num balaio. Claro. Tem homens que são muito colaborativos. Eu tenho 2 irmãos que, meu Deus, eu falo, vocês são um exemplo de marido porque vocês ajudam, são parceiros, né? E as pessoas, elas querem a parceria. E você vê em algumas relações que existe o quê? Existe o sexo masculino, vamos dizer, numa relação hétero, ele acha que ele está ajudando a esposa a fazer alguma coisa quando ele cuida daquele filho ou quando ele lava uma louça. Ele não está ajudando ninguém. Ele está fazendo por ele mesmo e pela família. Então, esse estigma, esse estereótipo de que a mulher fica em casa, cuida dos filhos e o homem chega, que é o da nossa sociedade, né? Muito antiga. E isso tudo está mudando hoje em dia. Eu falo para os meus meninos, vocês têm que saber cozinhar. Eu ensinei. As mulheres de hoje em dia é iFood, elas não querem ir para o fogão. Então, essa mudança que a gente está tendo na sociedade, dos comportamentos, e a mulher também se colocando como um sujeito na sociedade. Quantas coisas a gente demorou para conquistar, né, Wanda? Exatamente. Como mulher. Então, assim, o que eu percebo? A maioria dos conflitos se dá por essa ausência da parceria na conjugalidade. Isso fica muito desrespeitoso, sabe? É uma relação que não fica equilibrada. A mulher sempre na sobrecarga e aquele homem um pouco mais... A mulher trabalha fora. Trabalha fora também cuida hoje. dos filhos. Sim. Provê a casa também. Provê a casa. Hoje está bem assim. Os homens também, eles estão muito espertos. E eu acho que eles estão certos no sentido assim, eu também não vou aceitar uma mulher acomodada. Porque ao mesmo tempo que a gente tem homens machistas, a gente vê que tem homens que não são machistas. Eles têm uma mente muito aberta. Homens que meditam, homens que fazem exercício, que vão na terapia. Eu também agora não vou colocar, né, as coisas como se elas fossem rígidas. Tem muito homem que faz terapia. Só que é a minoria. Muito minoria. Então, assim, as mulheres são as que mais querem casar. E eu ouço dizer que quem escolhe uma mulher para casar é o homem. Só que as mulheres são as que mais pedem o divórcio. Porque elas não aguentam ficar naquela situação. O homem, ele tem muita resistência em pedir o divórcio. A não ser que ele esteja apaixonado por outra mulher e realmente ele queira às vezes se divorciar. É cômodo também, é confortável estar naquela situação. É o status, a mulher né? fazendo tudo. É o status. A mulher provendo a casa, cuidando dos filhos, Isso. correndo. Tá bom. Isso, porque eu vejo assim, no dia a dia, tem muitos pais que passam a ser pais após o divórcio. Que ele vai aprender o que é ele ficar 4 horas num parque com o filho, ou que ele ter que trocar uma fralda mesmo, porque tem divórcio, né, com as crianças muito pequenas. E aquele homem, ele começa também a mudar, porque ele fica muito dependente. Eu costumo dizer, os homens nascem naturalmente filhos, e a mulher nasce naturalmente mãe. É uma coisa meio do nosso DNA, da nossa natureza, eu não estou globalizando. Mas veja, tem que cuidar na relação para você não ser mãe do teu marido. Fazer do teu marido um filho. Você precisa ter papéis muito bem estabelecidos. Quem que é quem naquela relação familiar? E também ter um distanciamento de pai e mãe, né? Se você estiver muito acoplado com pai e com mãe, o seu casamento não dá certo. Foi isso que os meus 23 anos de estrada na advocacia familiar me ensinaram. Você precisa separar um pouco e viver sua própria vida. E as pessoas não querem viver sua própria vida. E não é fácil. Não é fácil. Mesmo, voivó né? tem que ser voivó, né? Tem que cuidar, tem que mimar. Agora, é muito difícil quando o voivó tem que criar, tem que sustentar, tem que suportar. E você também chegou lá com seus 35, 40 anos, fez o que da sua vida? Por isso que eu acho muito difícil acho complicadíssimo, e não faria nunca isso, eu largar do meu trabalho, da minha profissão, Jamais. vida profissional. Não faça isso. Para cuidar da casa e dos filhos. Nunca faria e não recomendo isso. Exatamente. Mulheres que estão nos ouvindo, principalmente. Nunca largue o seu trabalho, se profissionalize, porque é muito triste ver as minhas clientes que chegam lá e falam, eu passei 24 anos da minha vida, 25, 30,
servindo e agora eu não tenho nada, eu não me profissionalizei, eu não estudei. Então, também, hoje, com tanta dinâmica que existe, tanta oportunidade de você fazer uma faculdade online, profissionalize. Exato. Não dependa da renda do outro. Eu acho que uma relação, para dar certo, você precisa saber fazer tudo sozinho, sem depender do outro. Independência financeira total. Exatamente. Né? Eu acho que tem muito sucesso nisso. Muito sucesso nisso. E, doutora Marion, é possível manter a neutralidade nas mediações? Porque você tem ali um lado, todos estão certos, né? Todos os lados estão certos, sempre. Eu costumo dizer, tem a versão de um, a versão do outro e tem uma verdade. Né? A gente é composto das versões e de uma verdade. Exato. Que durante o diálogo, aquela verdade ela vai acontecendo. Vai aparecendo, né? E o mediador, como ele tem que ter essa escuta, ele tem que saber ponderar, ele tem que também, às vezes, dar um choque de realidade naquela pessoa, mas ele não pode julgar aquela pessoa, ele tem que ficar nessa neutralidade. Só que nem sempre é fácil, Wanda. A gente tem que fazer muitas mediações para desenvolver isso, porque você carrega junto ali, enquanto você está ouvindo, você fica pensando na tua própria história, da tua vida. Você carrega os seus valores, os seus princípios para aquela sessão de mediação. E lá no Sejusc tem um trabalho maravilhoso do pessoal lá, que são os formadores. A Marisa Kremer, ela junto com o Sérgio, são pessoas incríveis que fazem essas formações lá no fórum. Então, assim, eles nos ajudam a entender isso, porque são pessoas também que têm esse olhar humano para o outro. Elas têm essa vontade de pacificar. Né? Então, nós temos muitas ferramentas na justiça para isso. Então, as pessoas podem também procurar a justiça através de um pré-processual. Eu sempre digo que é bom sempre estar acompanhado de um advogado. Não adianta você querer chegar no pronto-socorro e você chegar lá e aplicar uma injeção em você mesmo. Você precisa de atendimento. Então, nas questões jurídicas, você sempre tem que ter uma assessoria especializada. Isso te traz segurança. Isso te traz conforto, né? E procure profissionais que têm essa linhagem da pacificação, de não levar as coisas adiante. O judiciário, ele vem com a gente. Só que ele vem só como um chancelador daquela decisão, daquela vontade. Então, o mediador é alguém assim que tem que ter mesmo uma vocação e um amor. Sem amor, a gente não consegue fazer nada. E a comunicação não violenta nessas relações? Explica para nós um pouco. Ela tem tudo a ver. Quando eu digo da escuta, né, Wanda, a comunicação não violenta, ela se baliza por 4 coisas muito simples que eu falei. E o inventor, digamos, o grande estudioso dela é o Marshall Rosenberg, e ele tem vários livros, e num desses livros ele diz para nós como a gente pode estar sentindo as coisas da nossa vida e os sentimentos de uma forma muito, muito limpa. Então, quando você tenta se comunicar, 4 coisas são importantes dentro dessa relação, porque o diálogo ele não é feito só da fala, ele é feito da escuta. Mas quando você vai falar com alguém sobre uma determinada situação, seja em que ambiente for, você precisa, ao falar para alguém, você precisa, na narrativa que você vai fazer de determinada situação, você fala aquilo sem julgar. Então, eu estou aqui com você, eu demorei um pouco para encontrar, eu poderia chegar aqui e falar para você, nossa, Wanda, eu estou te pedindo o endereço há 2 dias, você não me fala, que coisa chata, e não sei o quê. Estou dando um exemplo, tá? Hipotético. E eu cheguei aqui agora, não tinha ninguém para me orientar, eu cheguei lá embaixo e tal. Hipotético e real. Não, nem real mesmo. Não, eu digo você real, a forma, né? Sim, a forma. E as pessoas, às vezes, elas vão ser um pouco nocivas e eu vou falar daquele fato, eu já estou julgando que você não fez determinada coisa. E às vezes eu nem te perguntei por que você não me respondeu a mensagem. Às vezes você estava gravando, entende? Então, veja, quando você está disposto a se comunicar com o outro e ouvir o que o outro tem a dizer, você consegue olhar para aquele fato sem julgar. Então, eu olho para aquele fato e eu não julgo. E depois eu vou me dizer para você como que eu estou me sentindo. Eu poderia dizer assim, olha, Wanda, eu cheguei aqui e me senti um pouco perdida, porque é um prédio lindo, cheio de salas, eu não sei qual sala eu entro, então eu estou me sentindo um pouco perdida. Quando eu conto para o outro como que eu estou me sentindo, eu estou dando para ele a oportunidade de eu ser compreendida. Eu estou pedindo a ele, olha, me dê a oportunidade de eu dizer para você como que eu me sinto. E aí eu vou dizer de uma necessidade.
olha, eu tenho uma necessidade que numa próxima vez a gente agende tal horário e tal horário. Estou dando um exemplo aqui do nosso Sim, trabalho de claro. hoje. E depois eu faço um pedido. Será que a gente podia, então, marcar com antecedência? Ou a gente podia fazer isso no tal dia? Então, veja, você olha para o fato sem julgar. Você diz para o outro como você se sente. Você diz qual é a sua necessidade e você faz um pedido. Essa é a melhor forma de você se comunicar. É fácil? Não é, Wanda. Não é. Você tem que estudar Fosse muito. fácil, não tinha todos os conflitos, A né? gente não estava se pegando com os outros o tempo Exato, todo, né? Como diz, passando perrengue. Então, o maior perrengue que tem na nossa vida é porque a gente não sabe se comunicar. Mas isso é uma coisa assim que você vem da tua criação, da tua família, do ambiente onde você viveu, vive. Então, quando eu me divorciei e comecei a estudar as práticas colaborativas e a mediação e descobri a CNV, eu optei em fazer da CNV uma prática de vida, um estilo de vida. Porque é igual você vestir uma roupa. É igual você vestir uma roupa, você escolhe. Você não escolhe a sua roupa todo dia para vir, quando você vem gravar? A gente precisa escolher um estilo de vida. Então, eu posso ser violento e eu posso ser pacífico. Agora, eu sou sempre pacífica? Não. Tem dia que eu tô numa gritaria lá em casa e os meus meninos, cadê a CNV? Ô mãe, cadê a CNV? Eles falam, mas eu não vou ser CNV o tempo todo. Sim. Eu sou humana. Eu tenho emoções, tem dia que eu tô nervosa, tem dia que eu tô irritada, né? A mulher tem várias facetas, os homens também. Então, assim, é você lembrar que tem um jeito de se comunicar. E na relação conjugal, de namorado, na relação familiar com qualquer pessoa, no seu trabalho, você pode entender que tem vários jeitos de falar determinada coisa, não? Então é bom que você comece assim a pensar. Eu vou olhar para aquele fato, mas eu não vou julgar ninguém. Não vou julgar a situação. Respira. Eu faço yoga. Agora eu vou tratar do yoga e um beijo para o meu professor Miguel. Adoro ele. Você faz yoga e você aprende a respirar. Porque a gente precisa hoje se conectar com essas coisas. A meditação, o yoga. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Isso aqui. Nós estamos muito com o nosso trabalho cerebral ativo. A gente está sempre pensante. A gente está sempre conectado. E se você não acalmar o teu cérebro e você sair um pouco da tela para entrar em contato com essas coisas, você não tem uma qualidade de vida. Então, eu falo para você hoje, eu já fiz tratamento psiquiátrico para dormir, tive situações de estresse profundo no trabalho, perdi o sono, não dormia. Quando me separei, tive também que fazer tratamento. Então, use as ferramentas. A gente tem médicos para isso, tem medicamento. Agora, não fique dependente. Busca ajuda, né? Busca ajuda, pratica atividade física, faz um trabalho de meditação, faz um yoga, faz qualquer coisa. Mas você precisa, assim, ter esse olhar, né, para você mesmo. Porque senão você fica um conflito com você mesmo, interno. Né? O tempo todo, o que é pior. Mesmo, né? O que é pior, você fica o tempo todo ali naquela situação que você não tem paz mais. A gente está sempre dependente dos outros e os outros dependendo da gente nessas relações interpessoais. Porque você está sempre disponível, né? O WhatsApp hoje é uma tristeza. Eu passei um tempo nos Estados Unidos, eles não usam o WhatsApp lá. Não usam. E eu vejo assim como que eles têm uma qualidade de relacionamentos. É um vício. É um vício, a gente está viciado. A rede social é um vício. É um vício e nós não estamos sabendo... Passa horas rolando tela. Nós não estamos mais, Wanda, sabendo lidar com o gozo que isso traz para nós. Porque hoje eu vou falar uma coisa, né? E como futura psicanalista, sem milindre algum de dizer as coisas. Isso aqui passou a ser um instrumento masturbatório. O nosso dedo. Então, a gente está ali, ó, né, na tela, rolando o tempo todo. Então, você precisa hoje tá muito, assim, ciente, trazendo para sua consciência o que você está fazendo da sua vida. E tudo isso tem ligação com tudo. O prejuízo. Causando, né? E a gente nem sabe, né? Porque nós estamos experimentando isso nessa geração. Com certeza. E eu quero falar da psicanálise. A psicanálise. A psicanálise entrou na sua vida, né? Sim, olha, eu sempre gostei, assim, de tratar das minhas emoções. Sempre experimentei muitas coisas. E eu costumo dizer que a psicanálise na minha vida, ela é igual aquela música do Kid Abelha. Depois de você, os outros são os outros e só. Então, quando a psicanálise entrou na minha vida, em 2023, ali mais ou menos no mês de agosto, eu tenho uma amiga muito querida que era advogada também. Ela começou a estudar, foi fazer o curso de psicologia. Ela virou psicanalista e ela me incentivou.
Foi uma pessoa que teve, assim, ela é um referencial na minha vida, como a gente precisa ter, né? Amigos assim também. E ela é um referencial, além de amizade, um referencial teórico que sempre me incentivou a continuar estudando. E ela me apresentou a psicanálise. Ela falou, amiga, eu acho que você tem veia para esse negócio aqui. E aí ela me incentivou e eu falei, vou tentar. E eu sempre curiosa, sempre gostei de estudar. Fazia muito tempo que eu não fazia uma pós-graduação. Mas eu fiz inúmeras outras coisas e eu falei, agora eu preciso fazer uma pós. Uma coisa regular, de cada final de semana ou 15 dias. E eu me inscrevi na pós na PUC de Toledo. Um beijo lá para minhas professoras. E aquilo ali me transformou. Porque estudar a psicanálise me fez entender a Marion como um sujeito. E estudar a psicanálise para eu ser, no futuro, uma psicanalista, que eu quero conjugar isso também com o direito, que eu acho que tem tudo a ver, ela tem um tripé, como esse teu aqui. Ela precisa de 3 coisas. Você precisa estudar a parte teórica, você precisa fazer a sua própria análise, se submeter à análise com um analista, e você precisa depois fazer uma supervisão clínica. Ninguém vai sair sendo psicanalista assim da noite para o dia. Você precisa se formar. É uma formação. Aí as pessoas podem perguntar, mas Marion, tem faculdade de psicanálise? Não tem. Porque a gente entende que a psicanálise ela é um conhecimento continuado. Você pode fazer 1000 faculdades, ficar 5 anos num banco escolar, você não vai conseguir entender aquilo ali. Você não vai conseguir compreender o tamanho que é aquilo ali. A psicologia, você tem o curso regulamentado no Brasil. Então, eu, como profissional do direito, posso muito bem ser uma psicanalista. E a partir, Wanda, da minha própria análise, eu entendi quem era a Marion um pouco. O sujeito Marion nasceu. Eu me parei dentro de um consultório, num divã. E foi uma coisa que transformou a minha vida. Completamente. A Marion que eu sou hoje, jamais poderia imaginar chegar onde eu estou hoje, passando por tudo que eu passei e estando hoje disposta a levar todo esse conhecimento junto com o meu trabalho. No direito, acolher essas pessoas e incentivar. Vários dos meus clientes eu mando fazer análise e eles vão. É muito bom. E no seu trabalho, a aplicação disso no seu trabalho foi sensacional. Mudou um paradigma. Mesmo sendo mediadora, sem ter a formação, eu sempre fui uma pessoa do consenso. Aí eu faço a formação e hoje eu trago essa questão da psicanálise e essa coisa de responsabilizar mesmo o sujeito. Porque você vai sempre ter que lidar com a falta. O que é a falta? A falta é uma coisa que a gente está sempre atrás dela, buscando preencher na nossa vida. Hoje nós estamos aqui, você está feliz com esse novo trabalho lindo que você está fazendo, agregando para a nossa cidade. Te admiro muitíssimo por isso, por estar corajosa, colocando isso aqui, está crescendo e trazendo pessoas aqui e a gente compartilhando conhecimento. Mas em alguma área da sua vida vai ter uma falta, assim como na minha. Sempre está buscando. Né? Sempre nós estamos em busca. E essa que é a graça da coisa. Essa que é a graça de você estar sempre... Motiva, né? Motiva. Essa é a nossa pulsão, que a gente chama, né? Na psicanálise. A nossa pulsão, a nossa libido. Nós estamos investindo aonde? Qual é o objeto que nós estamos investindo? A nossa pulsão e a nossa libido. Então, a psicanálise, ela é a ciência do não saber. Uma ciência, não. É um conhecimento do não saber. O analista, ele é o lugar de quem não sabe nada. Porque é diferente um pouquinho da TCC, que é a teoria cognitivo-comportamental, que ela vai trabalhar o teu comportamento, o que está no teu consciente. Mas a psicanálise, não. Ela cava. A palavra cava. Então, ela vai fazer você acessar o que está lá no teu inconsciente. E é ali que estão os nossos traumas. E se a gente não passar por essa técnica... Né? Pode ser. É subversivo, Wanda. É muito dolorido. É muito dolorido. Só que quem quer melhorar... Tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Em frente ou em frente. Não tem saída. Né? Não temos saída, exatamente. Marion, conversaríamos o dia inteiro. Acho que temos que ter um outro bate-papo. Eu venho, pode me chamar. Acho que agradeço. Ficou faltando muita coisa aqui, quer dizer, tem muita coisa para se conversar ainda. Legal, né, sobre o diálogo, isso. Né, um diálogo Sim. bacana, esclarecedor, já foi muito bom, maravilhoso, adorei. Que bom. E eu te deixar aberto para você falar sobre os teus projetos, sobre você tem sim, o congresso, o né? Congresso, Queria né? falar, então, pessoal, quero convidar a todos.
sendo mediadores ou não, sendo do direito ou não, se você tem esse interesse pela comunicação não violenta, se você gosta do tema mediação, se você gosta das práticas colaborativas, da justiça restaurativa, às vezes você também já passou por isso. Agora em maio, no dia 5 e 6 de maio, na OAB, nós teremos um congresso, o segundo Congresso Paranaense de Mediação, o primeiro aconteceu em Curitiba, e a nossa comissão aqui em Cascavel está organizando. Tem um lote que já está aberto para os estudantes, é mais barato. Você que é das faculdades aqui de Cascavel, da região, está super convidado, se inscreva, entre no site da OAB, entre no Instagram da nossa comissão, CEMARC, Comissão de Métodos Adequados para Tratamento e Resolução dos Conflitos. Eu também estou divulgando na minha rede social, Marion Salvati no Instagram, e no nosso escritório Parzanello Advogados, também no nosso site. Então, é um evento maravilhoso que nós vamos fazer. Eu também, com a comunicação não violenta, tenho feito um trabalho junto ao direito condominial. Eu atendo síndicos. Se você tem algum problema no seu condomínio, você quer tratar, às vezes, as assembleias de uma forma que não tenha violência nas assembleias condominiais, você, como síndico, precisa de orientação jurídica, assessoria, pode me procurar e eu vou ter o maior prazer em te escutar, em te ajudar. E a gente espera todos vocês para esse evento que vai ser maravilhoso e você é a nossa convidada. Ai, muito obrigada. Tá bem? Maravilha. Olha quanto que leque enorme, né? Legal, esse teu né? trabalho de mediação, Obrigada, de Wanda. autocomposição, necessário, extremamente necessário. Sim, né? eu faço do meu dever o meu lazer. Eu sou uma pessoa muito realizada, O muito diálogo feliz. é tudo, né? O diálogo é tudo. E E a a escuta comunicação não também. violenta é tudo também. Tudo também, tem tudo a ver, né? Tudo A a gente ver pode também. aprender a se comunicar melhor, né? Com Cada dia. certeza. Então, quero te agradecer. Vamos Marion, agradecer, né? tá? Então, Muito agradecemos. Muito obrigada a todos pela tua presença, pela obrigada oportunidade. por vocês estarem conosco também. Sigam lá as redes sociais, o nosso Instagram, Notas e Novidades, o nosso canal no YouTube, Notas e Novidades com Wanda Scopel. Nós vamos adorar você lá. Pode comentar, pode indicar pessoas para estarem aqui contando suas histórias, já que o nosso objetivo aqui é conectar pessoas e contar histórias lindíssimas, incríveis, como a da doutora Marion aqui, tá bom? Aguardo vocês lá. Um Até beijo mais, grande, tá? Um pessoal. beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.